Vexame ou não? Tudo isso é discutível, mas uma coisa é fato. O Botafogo perde por 3-0 para o Pachuca sem ver a cor da bola e dá adeus de forma precoce ao Intercontinental. Meus queridos, Botafogo contra Pachuca, a primeira partida do Botafogo nesse cenário mundial, né? A primeira partida da equipe nessa Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, né? O primeiro passo que o Botafogo ele teria que dar nessa busca pelo sonho de conquistar o mundo depois de conquistar a América e o Brasil. Era um jogo extremamente complicado, como eu disse, né, no vídeo que eu fiz aqui de terça-feira, comentando justamente esses possíveis adversários do Botafogo nessa Copa Intercontinental. E o primeiro deles, que era o Pachuca, uma equipe mexicana, era uma equipe complicada de se bater. Seria um jogo complicadíssimo e que, bem, por conta de inúmeras circunstâncias que eu vou ainda descrever nesse vídeo, né, ainda vou conversar sobre e debater também, o Botafogo ele acabou sofrendo bastante e terminou eliminado. Mas isso daí é papo pra daqui a pouquinho. Por hora, né, com essa introdução já feita, vamos para as escalações. Bem, meus queridos, do lado do Botafogo era uma equipe que há 3 dias atrás, né, da partida, estava jogando no Newton Santos, no Rio de Janeiro, contra o São Paulo para decidir, para bater o martelo de campeão brasileiro. E aí agora, né, 3 dias depois dessa partida, tava lá no Catar para jogar contra o Pachuca. Então, naturalmente, a equipe estava muito desgastada e o Arthur Jorge ele teria que mexer na equipe. E bem, foi isso que aconteceu nessa escalação aqui. O Botafogo ele veio a campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Adrielson e Barbosa na zaga e Cuiabano na lateral esquerda. Alan e Gregory fazendo a volância com Eduardo naquela função de meia camisa 10. Matheus Martins na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e Igor Jesus na centroavância. 4 alterações daquele time titular padrão do Botafogo que vinha sendo nessa reta final da temporada. Já do lado do Pachuca, né, é uma equipe que nós brasileiros não conhecemos tanto, mas eu vou passar por aqui, né, os nomes escalados e eu também vou citar alguns jogadores que são tanto quanto diferenciados e também já tem passagem pelo futebol sul-americano. Eles vieram com Moreno no gol, Rodrigues na lateral direita, Barreto e Micolta na zaga e Gonzalez na lateral esquerda. Montiel e Pedraza na volância com Bautista na função de meia camisa 10. Gonzalez na ponta direita, Idrice na ponta esquerda e o Samuel Rodon, né, aquele venezuelano que inclusive jogou contra o Brasil na última eliminatória, né, naquela partida que o Brasil jogou na Venezuela, né, contra a própria seleção venezuelana, na centroavância. E bem, meus queridos, o que falar deste primeiro tempo, um tanto quanto sonolento, essa é a grande realidade. A gente teve, num geral, um Pachuca melhor que o Botafogo, um Pachuca que conseguia se impor fisicamente, fazia essa marcação-pressão na saída de bola do Botafogo, isso complicou inúmeras vezes o Glorioso no decorrer da partida realmente, né, trazendo complicações para o Botafogo. Era um Pachuca que conseguiu as melhores finalizações do primeiro tempo. Viemos a convir, o primeiro tempo não teve lá muitas finalizações, porém aquelas que tiveram a gol foram do Pachuca. Porém, nada lá muito perigoso, embora o Botafogo já apresentasse alguns problemas nessa saída de bola e também nessa marcação-pressão que o próprio Pachuca ele fazia. Porém, do lado do Botafogo, cara, era uma equipe que sofreu um pouquinho com essa marcação do Pachuca, como eu acabei de falar, mas tinha no geral a posse de bola e tentava construir jogadas, mas ênfase nesse tentava, porque o Botafogo ele não conseguia. O Botafogo, mesmo tendo a posse durante praticamente o primeiro tempo inteiro, ele parava numa boa marcação e numa barreira realmente que tinha ali na frente do gol do Pachuca. A equipe mexicana fazia uma marcação muito boa, se defendia muito bem e tentava ali atacar, né, tentava algumas apontadas de vez em quando conseguia. E o Botafogo, embora tivesse a posse, como eu disse, não conseguia fazer muita coisa. Conseguiu criar uma jogada ali com o Matheus Ponte, que ele acabou furando, né, numa chance, sim, claríssima para o Botafogo. Mas fora isso, uma partida fraquíssima do Glorioso até então. E o primeiro tempo, como eu disse, né, muito sonolento, ele terminou com esse cenário. Um Pachuca que teve as melhores oportunidades e estava melhor na partida, na minha humilde opinião. Conseguindo marcar, conseguindo roubar a bola do Botafogo e dar algumas apontadas eventualmente. Porém, nada lá muito claro. Já o Botafogo não conseguiu finalizar gol, sofreu um pouquinho com essa marcação e também na construção estava muito, mas muito mal. E pra volta do segundo tempo, gente, todos aqueles erros que o Botafogo ele vinha cometendo, que vinham gerando algumas chances de finalização para o Pachuca, uma hora, né, quando você erra tanto assim, você vai acabar sofrendo. E foi justamente isso que aconteceu. Você tem novamente um erro de marcação ali do Botafogo. O Botafogo sofrendo com essa saída de bola. Acaba perdendo para o Idrice na ponta esquerda, né, a ponta esquerda do Pachuca, no caso, lateral direita do Botafogo. E aí, cara, o Idrice, ele tira uma jogadaça da cartola, deixa 3-4 no chão, ainda faz uma tabelinha ali com o jogador do Pachuca e no finalzinho deixa o Barbosa sem pai nem mãe, só pra deixar esse golaço que ele fez.
ainda mais bonito. Na volta para o segundo tempo, o Botafogo ele sofreu seu gol. O Pachuca fazia toda aquela superioridade que o time ele vinha tendo, física e também tecnicamente em muitos momentos da partida, fazia valer a pena. Finalmente finalizava com qualidade e fazia 1 a 0 no placar logo na volta para o segundo tempo. E aí o jogo ele voltou para aquele padrão, o Botafogo tendo a posse de bola, o Botafogo tentando jogar e o Pachuca se defendendo muito bem. E novamente, em erro do Botafogo, o Pachuca foi lá e fez o 2 a 0. Você tem o Botafogo errando nessa saída de bola com o Almada, né? O Arthur Jorge já tinha chamado a cavalaria, né? Savarino, Almada, Marlon Freitas, Tiquinho e por aí vai, né? Porque visivelmente esse time misto do Botafogo não estava dando certo. Porém, justamente com um dos seus melhores jogadores, né, nessa temporada, o Almada, o Botafogo ele acabou errando e levando o segundo gol. O Almada, como eu disse, erra nessa saída de bola e a bola acaba sobrando para o Dessô, jogador do Pachuca, que só finaliza em cima do John, e aí o John ele também falha nesse gol, né? Foi uma falha generalizada do Botafogo. E o Pachuca ele fazia 2 a 0 mais ou menos ali na metade do segundo tempo. E posteriormente, gente, a gente tem um Botafogo que ele foi pro ataque completamente. Se mandou pro ataque, deixou a zaga completamente esburacada, tentando fazer algum gol. E sim, teve uma chance aqui a colar com o Tiquinho, uma finalização do Cuiabano, que foi provavelmente a melhor do Botafogo no jogo. Você teve um Botafogo que levou o perigo agora que tinha os seus jogadores principais, né, os titulares em campo. Porém, não conseguiu ainda furar aquela barreira do Pachuca que ele tinha à frente do seu gol. E aí, num contra-ataque no finalzinho do jogo, né, um contra-ataque de manual do Pachuca, você tem a bola sobrando para o Samuel Rodon, o venezuelano que eu destaquei ali na hora das escalações. E aí ele só toca pro gol vazio do Botafogo, né, faz o 3 a 0 e põe um ponto final nesta partida. 3 a 0 para o Pachuca, um resultado muito considerável, um resultado que fica muito feio, porém, que se você analisa o todo da partida, talvez não tenha sido para tanto, muito por conta do cenário realmente da partida, do Botafogo se lançando, o placar ele ficou elástico, o que deixa a partida um pouquinho feia. Porém, no geral, não foi pra tudo isso, não foi pra 3 a 0, embora o Botafogo não tenha conseguido criar muito e ainda tenha sofrido as mãos do Pachuca. O Botafogo, ele tem a pior campanha da história de um brasileiro no Mundial de Clubes. Tudo bem, é um pouquinho injusto por conta de ter virado o Intercontinental agora, e só a partir deste ano de 2024, os sul-americanos disputarem essa fase de quarta de final. Porém, nunca um brasileiro levou 3 gols em um Mundial de Clubes para um time não europeu, e isso aconteceu com o Botafogo. É a pior campanha de um brasileiro na história do Mundial de Clubes, isso aí vai ficar marcado para sempre. Porém, ainda tem muitas circunstâncias que eu vou falar agora, né, nesse bloco do futuro do Botafogo. Já o Pachuca é uma equipe muito competente, como destaquei naquele vídeo que eu fiz da terça-feira, que tinha sim bons jogadores e era um time enjoado, embora ainda estivesse um pouquinho sem ritmo de jogo, porque não jogava há mais de um mês, eu ainda vou dissertar um pouquinho mais sobre isso. Fez uma partida praticamente perfeita, se defendendo e marcando muito bem, e quando teve as oportunidades em erros do Botafogo, foi lá, matou, fez o 3 a 0 maiúsculo e está na semifinal da Copa Intercontinental. Meus queridos, partindo agora para o bloco do futuro do Botafogo, um futuro mais ou menos, né, porque agora é o último vídeo realmente de pós-jogo que eu vou fazer contra essa temporada, porque a temporada para os times sul-americanos praticamente acabou, ainda vai ter uma questão de campeonato argentino que eu vou falar no vídeo de sábado, né, mas isso aí fica para o futuro. A grande realidade é que a temporada para os times brasileiros ela acabou e este foi o último jogo. E aí, pô, eu tenho que entrar nesse mérito do vexame ou não que eu destaquei na introdução desse vídeo. Gente, o placar de 3 a 0 é um placar muito elástico, é um placar que é muito feio visualmente, né? Pô, você vê um 3 a 0 e você pensa, pô, o Botafogo foi amassado, o Botafogo tomou um pau. E de certa forma isso aí tem um fundo de verdade. O Botafogo não conseguiu jogar o seu jogo padrão que ele vem desempenhando durante todo o ano contra o Pachuca nessa partida do Mundial de Clubes, do Intercontinental, chame como quiser. Isso é um fato. O Pachuca não é uma equipe ruim, eu sempre pontuei isso daqui. O Botafogo ele teria um caminho complicado se ele quisesse enfrentar o Real Madrid no Intercontinental. Porque iria enfrentar, né, hipoteticamente, duas equipes muito complicadas. O Pachuca, um mexicano, uma equipe boa mexicana, campeã da Conca Champions. E embora tivesse eliminado na clausura do Campeonato Mexicano em 16º, em um campeonato que passa mais da metade dos clubes, ainda assim não era uma equipe ruim. E historicamente as equipes mexicanas são equipes boas, dão trabalho para as equipes brasileiras porque elas recebem investimento. Isso é um fato. E posteriormente enfrentariam o Al-Ahly, né, que agora o Pachuca vai enfrentar, que também é um excelentíssimo time, é dominante lá na África, é um grande time. É o maior time da África e sempre tem bons elencos, sempre dá trabalho para esses times brasileiros, para as equipes sul-americanas que jogam esse Mundial de Clubes, Intercontinental e por aí vai. Isso era um fato. O Botafogo ele teria um caminho muito complicado. Porém, o Botafogo ontem, ele além de contar com atuações individuais horríveis, ele, cara, esbarrou na barreira física. Eu pontuei isso no vídeo que eu falei na terça. O maior adversário, talvez, para esse Mundial de Clubes, para o Botafogo, não seria em si o Pachuca, o Al-Ahly ou o Real Madrid. Seria a questão física. Gente,
Eu tenho que voltar a pontuar isso daqui, eu tenho que voltar a fazer esse exercício. Há 2 semanas, o Botafogo ele começou uma maratona insana, jogando no Allianz Parque contra o Palmeiras. 4 dias depois, ele foi para Buenos Aires jogar contra o Atlético Mineiro pela final da Conmebol Libertadores. Final essa que ele jogou 90 minutos mais acréscimos com um jogador a menos. 3 dias depois, ou 4 dias depois, né, mais ou menos, teve que ir para Porto Alegre, depois de passar no Rio de Janeiro, né, fazer toda a comemoração da Libertadores, para jogar contra o bom time do Internacional, porque ainda disputava o Campeonato Brasileiro, né? Ainda disputava o título do Campeonato Brasileiro. E posteriormente, 3 dias depois, 3, 4 dias depois, né, vai ser sempre essa média, teve que voltar para o Rio de Janeiro, né, para o Engenhão, para enfrentar o São Paulo no jogo que valia o título do Campeonato Brasileiro. E não poderia vacilar, porque o São Paulo, embora não estivesse lá com toda aquela motivação para essa partida, ainda assim era um bom time, tinha bons jogadores e, bem, o jogo foi muito mais apertado do que a gente projetava, por exemplo. E aí, depois de ganhar contra o São Paulo, né, no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 6 da tarde, né, 6 da noite, tanto faz, do domingo, teve que viajar para o Catar para jogar contra o Pachuca pelo Mundial de Clubes, pelo Intercontinental, na quarta-feira, às 2 horas, com toda essa questão do tempo de viagem, do fuso horário, entrando nessa conta. Gente, a temporada padrão do Botafogo, ela acabou no dia 8 de dezembro, e 3 dias depois ele estava jogando o Mundial. É um calendário absurdo. É um calendário que cobra fisicamente a equipe. E muito por conta disso, o Botafogo ele teve esse desempenho extremamente abaixo contra o Pachuca. Não conseguindo impor seu estilo de jogo e não conseguindo jogar bem. Muito por conta disso, o Arthur Jorge ele teve que fazer essa rotação colocando jogadores que não são do primeiro nível. Gente, a partida do Matheus Martins, a partida do Alan e a partida do Eduardo, 3 jogadores que entraram no lugar de 3 peças fundamentais dessa equipe do Botafogo, são irrisórias, são partidas assim, patéticas, desempenhos ridículos. Gente, quando entraram Almada, Savarino e Marlon Freitas, o Botafogo ele melhorou de desempenho, isso é um fato. Porém, quando não tinha suas melhores peças, quem entrou para repor foi muito mal. E isso cai diretamente nessa questão do calendário. E aí eu tenho que entrar nesse mérito do vexame ou não. Gente, 3-0 para uma equipe mexicana no Mundial de Clubes não é vexame. Ainda mais quando você analisa todo esse contexto físico, esse calendário desumano praticamente que o Botafogo ele enfrentou. Não é um vexame. É uma derrota feia e sim, quem é rival tem que tirar sarro. Quem apoia pro Botafogo na temporada tem que tirar sarro, sim, faz parte do jogo. Quem zoa tem que aceitar ser zoado. Ponto. Porém, a gente não pode tratar como vexame. O Pachuca não era uma equipe de Série B. O Pachuca era uma boa equipe. Tem titular de seleção venezuelana. O Idrissi, que fez aquele golaço, o golaço que abriu o placar, né, realmente da partida, ele tem passagens pelo Sevilha da Espanha. Não era uma equipe ruim, equipes mexicanas não são ruins. E muitas vezes a gente pinta aqui no Brasil que, se cair na semifinal, agora nas quartas de final também no Mundial, é vexame. Não pode cair, e isso é errado. Isso é um pensamento que foi construído aqui durante muitos anos que é errado. Cada vez mais essa teoria, essa falácia vem caindo por terra. Eu não quero me desenvolver muito nesse assunto, porque isso aqui vai ser tema do vídeo de amanhã. Essa questão dos brasileiros e dos sul-americanos no Mundial de Clubes. Porém, cair nessas circunstâncias, levando tudo isso em consideração, com esse calendário absurdo que o Botafogo teve, não é vexame. Eu não aceito chamar isso de vexame. Assim como outras equipes brasileiras sofreram com essa palavra vexame quando elas não deveriam ter sofrido. Muitos torcedores puxaram aqui, por exemplo, o Palmeiras de 2020, né, aquele que venceu a Libertadores contra o Santos e 5 dias depois estava jogando contra o Tigres e acabou perdendo por 1-0. Muitas pessoas pintaram aquilo lá como vexame e não é vexame. O Tigres, assim como o Pachuca, não é uma equipe ruim. Tem bons jogadores, tem jogadores com história no futebol europeu até. No caso do Tigres, o Gignac. Aqui no caso do Pachuca tem, por exemplo, o Idrissi. Tem o Samuel Rodon, que também já rodou por lá. Não são equipes ruins. E ainda mais quando você tem essa questão física. Pô, só piora tudo mais. Tudo bem, eu acho que a situação do Botafogo ainda é pior que a do Palmeiras, porque o Palmeiras teve mais ou menos uma semana, 5 dias ali arredondando. E o Botafogo ele teve 3 dias, pô. O Botafogo seguiu um padrão do calendário brasileiro que é você jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Só que a diferença é que nesse domingo, quarta que o Botafogo fez, ele foi pra Doha, pô. Ele foi lá pro Catar. Isso é muito absurdo, gente. E toda essa questão do calendário a gente sabe que só vai piorar. Porque 2025 já saiu aquele calendário provisório da CBF, que talvez eu ainda faça um vídeo aqui falando um pouquinho mais no canal, né? Que só vai piorar ainda mais. Ano que vem, com o Super Mundial, a gente vai ter Campeonato Brasileiro até 21 de dezembro. Vai começar no dia 12 de janeiro, porque não pode mexer no estadualzinho da CBF.
e depois vai até 21 de dezembro. Gente, se a gente tiver um campeão brasileiro da Libertadores no ano que vem, esse time vai ter que mandar o Sub-20 pro Intercontinental. O Sub-20 do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Bahia, do São Paulo, tanto faz. O brasileiro que ganhar, o que é um cenário muito possível. A gente ganhou as últimas 6 Libertadores. As últimas 6 Libertadores não saíram do território brasileiro. Se algum brasileiro dos 8 classificados para a Libertadores do ano que vem vencer a competição, ele vai ter que mandar o Sub-20 para jogar contra o Pachuca da vida, contra o Monterrey, contra uma equipe americana. Porque não tem calendário. Eu acho que a crítica maior contra esse Intercontinental e essa derrota do Botafogo nessas quartas de final, uma queda precoce, isso é um fato, é uma queda precoce, ainda mais por toda a expectativa que se criou em cima do Botafogo, mesmo ponderando essa questão física por aí vai, não é culpa do Botafogo, é culpa da CBF. A gente tem um calendário que pune quem vence, onde já se viu. O Palmeiras de 2020 você ainda tinha aquela desculpa, mas pô, é ano de pandemia, teve 2 Libertadores em um só ano, tudo bem. Se você quiser ainda passar esse pano que já é absurdo, tudo bem, você pode tentar passar. Mas o calendário não deixa de ser absurdo, pô. O que o Botafogo ele passou nessa reta final desse ano, beira, assim, o desumano. Os caras não tiveram tempo de descanso. E talvez para os jogadores do Botafogo seja até melhor cair nessas quartas de final dessa Copa Intercontinental. Porque assim os caras vão ter descanso, eles não vão estourar. Eu acho que você não pode classificar o Botafogo cair para o Pachuca, o Palmeiras cair para o Tigres, o Flamengo cair para o Al Hilal como vexame. Porque tem inúmeros fatores que rondam essas partidas. Palmeiras e Botafogo, a questão física, que era absurda. E também os adversários, né? E essa questão dos adversários serve para os 3 times. Pachuca, Tigres e o Al Hilal, né, no caso do Flamengo, eram boas equipes. Conseguiu sair na trocação contra os brasileiros. E acabou que venceram. O placar elástico deixa mais feio, como eu disse. Porém, acho que cabe ao torcedor botafoguense não cair nessa pilha, porque não é um vexame. Quando você analisa todo o contexto do jogo, não é um vexame. Isso é um fato. E ainda mais depois de todo esse ano mágico, esse 2024 glorioso que o Botafogo teve, eu acho que não vai ter torcedor que vai ficar indignado por não ter ido bem, não ter jogado contra o Real Madrid na final do Intercontinental. O Botafogo ele venceu os seus 2 maiores títulos, talvez, da sua história. A Conmebol Libertadores e o Brasileirão. Então é um ano genial, é um ano gigantesco, é um ano histórico. E o Intercontinental, acho que ninguém tinha a menor dúvida que era muito complicado. Muitas pessoas tinham esse pensamento de que por conta da questão física seria muito difícil passar do Pachuca e do Al Ahly. E eu acho que isso aí era mais como uma sobremesa, né? Como eu vi o pessoal usando esse termo, eu também vou usar aqui. Era mais como um extra. Acabou não vindo, mas o que era importante mesmo já veio. Que eram a Libertadores e o Brasileirão. O Botafogo agora, ele visa o futuro. Já tem saídas mais ou menos confirmadas, né? O Almada, por exemplo, já falou que ele não continua no Botafogo, já fez post os caralho. E o Luiz Henrique, né, a gente não sabe qual vai ser o proceder. Não sabe se ele vai pro Lyon assim como o Almada, ainda não sabe. E também a gente não tem nem esse fico confirmado do próprio técnico Arthur Jorge, que seria uma perda, assim, gigantesca pro Botafogo. Falando de futuro realmente, é algo um tanto quanto nebuloso. Porque o Botafogo é uma SAF. E todo dono de SAF quer tirar lucro. Você tem acordos que são feitos com algumas cláusulas. E é o caso dos jogadores que eu acabei de citar e talvez do Arthur Jorge. Você tem jogadores que vão acabar saindo por conta desse modelo que o Botafogo ele tem. É um modelo que permitiu o Botafogo a ser campeão de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro e disputar um Intercontinental. É maravilhoso. Porém, também tem seus preços, que pode ser essa instabilidade do elenco. Pro ano que vem, é ver como vai ficar, se o técnico vai se manter, se haverão reposições e tentar fazer um 2025 tão grande quanto foi esse 2024. E também o torcedor botafoguense não tem que deixar esse fracasso apagar em nada essa temporada gloriosa que eles tiveram. Porque foram feitos gigantescos. E uma derrota para o bom time do Pachuca, que não é um time desprezível, não é um time fraco, não é nada disso, é um bom time. Não pode apagar isso. Não pode jogar todo esse ano maravilhoso pra merda. Tem que comemorar e buscar mais em 2025. E quanto a essa questão de brasileiros no Mundial e tudo mais, essa situação que os sul-americanos estão vivendo quando vão jogar contra times de outros continentes, eu vou abordar mais no vídeo de amanhã. Então se você ficar curioso, é só voltar aqui no canal, né, e assistir esse vídeo. Então, mas é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like e a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não, mas é isso, e até o vídeo de amanhã.